Bom, então vamos lá, 9 horas aqui no meu relógio, vamos dar início, tá? Eu queria colocar a minha imagem, mas eu não estou conseguindo na live, mas vocês estão enxergando a minha tela e é isso que importa, tá? Já vou adiantar, eu estou gravando, né? Porque eu sei que tem pessoas que me solicitaram hoje, né? Então eu não vou poder estar, se tiver como gravar, já seria um material para armazenar, então vai ser gravado, está sendo gravado, a gente está falando... hoje no dia 8/10, são exatamente 9 horas, horário marcado para iniciar esse Masterclass, esses 3 dias intensivos aí de conteúdo, que eu acho que é muito importante, tá? Eu já vinha ensaiando há um bom tempo para a gente estar falando sobre isso, então falaremos sobre gerenciamento, sobre operacional e sobre emocional, nos 3 dias, dia 8, hoje, 9 e 10, tá bom? Hoje quarta-feira, quinta-feira, amanhã e na próxima sexta. Então, acredito que seja um material bem didático, simples, de fácil entendimento para transparecer e levar para vocês, principalmente para vocês do grupo. Esse material está sendo levado e transmitido e feito exclusivamente para vocês do grupo. Não tem ninguém fora, tá? Se vocês estão aqui é porque vocês aderiram à proposta, adquiriram os produtos e estão operando comigo ou desenvolvendo o trabalho junto comigo, tá bom? Posteriormente, a gente pode abrir uma possibilidade de levar para outras pessoas. Mas por enquanto é de uso exclusivo. Isso que vocês estão vendo na tela é a nossa planilha de gerenciamento. Todos receberam, todos têm no e-mail de material de envio com os arquivos, tem essa planilha de gerenciamento. É uma planilha muito simples, muito fácil, e a gente vai fazer na prática aqui um entendimento sobre a importância do gerenciamento. Só para adiantar, a gente não vai passar ali de 40, 50 minutos. Se a gente passar um pouquinho mais, um pouquinho antes, um pouquinho menos, vai ser mais ou menos isso para não ficar uma coisa cansativa, longa, e a gente vai ser, vou tentar ser muito direto ao ponto, tá? Naquilo que eu quero levar como proposta para esses 3 dias. Tem o nosso canalzinho, vocês podem mandar mensagem, é o mesmo canal, aquele que é o suporte JN Trader. Pode chamar ali, é o mesmo que a gente atende durante as sessões, tá? Pode chamar, manda pergunta, é muito importante, seria legal se você participasse, tá? Pode chamar ali que a gente vai trocando ideia e vai, se ocorrer alguma dúvida, enfim. Eu preparei um materialzinho antes da gente entrar aqui na planilha de gerenciamento, sobre alguns pontos importantes que eu gostaria de compartilhar, tá? Sobre o mercado. Então eu vou colocar aqui na tela para ficar fácil da gente poder visualizar, tá? Para ficar a transmissão. Isso aqui é básico, fiz aqui rapidinho, tá? Se tiver algum ponto importante, vocês queiram tomar nota, seria legal, até para quem ainda está com dificuldade de se gerenciar. Tá? Então vamos lá. Muito importante conceito e importância, né, sobre gerenciamento. Entenda, eu não sou professor, eu não sou formado em nada, eu só estou levando um pouco de experiência para vocês, tá? O objetivo é esse, é transferir experiência e tentar ajudar para a gente ajustar no que não está dando certo, para a gente conseguir conduzir da melhor forma as coisas que vêm acontecendo aí no nosso dia a dia. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Tá, legal. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui que eu recebi uma perguntinha. Pode fazer perguntas por aqui, Johnny. Pode perguntar sim. Pode ir perguntando, não tem problema. Se tiver dúvida, pode ir perguntando. Então vamos lá. Conceito e importância. Tá? Gerenciamento é o controle do quanto você aceita perder. Eu tenho uma regra muito junto nesses dias. Eu vou trazer muita experiência, tá? Muito do que eu convivi, do que eu convivo e do que eu aprendi no mercado nesses 11 anos. É muito importante a gente aprender a perder no mercado, porque o mercado está ali para fazer com que tu perca, que tu saia, que tu acabe estopando, ele está ali para fazer isso. Então, gerenciamento é isso, é o controle de quanto você aceita perder. Tá? Isso é gerenciamento de risco. A maioria quebra por não saber parar. Isso é uma frase bem clichê. O mercado exige que você saiba quanto pode errar sem sair no jogo. Tá? Sem sair do mercado. Você pode errar e não precisa quebrar a banca. Tá bom? Vamos seguir aqui. Definindo o risco por operação. Aqui a gente entra num assunto bem importante. Arrisque, coloque dentro do seu gerenciamento um operacional de risco de 2 a 5%. Você sabe o que é risco-retorno. Eu vou falar aqui agora, logo, sobre risco-retorno.
Risco é quanto você pode perder. Retorno é qual é o seu objetivo no dia, quanto você quer ganhar. Tá bom? Isso é risco-retorno. Então, quando você coloca no risco de 2 a 5% da sua banca, você tem uma condição muito favorável de ter dias bons e não comprometer o seu capital. Então, isso precisa ser respeitado, isso precisa ser gerenciado. Muito importante. Faça esses cálculos. Neto, eu tenho banca pequena. Não importa, se tem banca pequena, mais fácil de bater seus objetivos. Porque dentro daquilo que a gente acredita como operacional, que vai ser falado no dia de amanhã, tem como confluir, tem como conseguir sair positivo. Colocando sempre dentro dos seus riscos, do seu gerenciamento, uma porcentagem mínima. Se você tem banca muito grande, 2%. Se você tem uma banca pequena, no máximo 5%. Tá? Gerencie isso, arrisque isso e coloque isso como risco. Tá bom? Aí tem um exemplo ali de R$1.000, né? O risco tem que ser entre 20 a 50. R$50 por dia, tá por operação, mas eu diria por dia. Tá? Se quer botar por operação, bota o mínimo, 20 reais ali. Quer botar por dia, bota 50. Isso faz com que você possa ter dias ruins e não comprometer o seu capital, não comprometer o seu operacional e não comprometer o seu emocional. Exemplo, banca R$1.000, risco de 20 a 50 por operação. Assim você mantém o fôlego para errar e continuar operando. Relação risco-retorno, que eu estava falando. Busque operações com relação mínima de 1:2. A gente fala isso muito nas nossas sessões ao vivo. Quem é mais antigo aí sabe. O que é risco 1:2? Ou você estopa uma vez ou você acerta duas. 1:2, 2:1. Muito simples. 2:1, 1:2. Ou eu faço uma operação positiva, uma operação negativa e paro, ou eu busco duas operações positivas. O que eu estou falando aqui é para quem não tem gerenciamento de risco ainda, não sabe ter este controle. Tá? Para início de conversa, para depois lá na frente a gente poder ajustar o operacional e principalmente já trabalhado o emocional, a gente poder melhorar isso. Mas dentro de um risco-retorno de 2 a 5%, de 5 a 10%, que é o que a gente trabalha hoje, 1:2, ou você estopa em uma operação, ou você busca duas operações positivas. Neto, fiz uma operação positiva e estopei na próxima. Zerou. É um stop só. É um stop no dia. Se você consegue dividir o seu stop em duas operações, aí você faz 2:3, 2:4. Aí você vai conseguir ali conciliar. Tá? Mas como a gente trabalha com risco-retorno de 5 a 10%, entenda, a gente já vai colocar na planilha, ele vai ficar mais fácil de entender. Entenda, uma operação positiva, que você bata 10%, você precisa estopar duas vezes, ou seja, são 2 dias. Então, sempre o teu retorno ele tem que ser calculado a mais do que o teu risco. Para isso, a gente tem as estratégias, que é aquelas parciais que a gente trabalha e tal, tudo aquilo lá que é colocado em jogo dentro do operacional. Tá? Então, risco 1:2. Ou é um stop ou duas operações vencedoras. É isso, dentro daquilo que a gente fala. De 5 a 10%. 5 de risco, 10 de ganho. Dividindo isso nas operações, a gente vai conseguir ter consistência, vai conseguir buscar os resultados. Vocês estão entendendo que quando o risco é menor que o retorno, a gente pode ter uma semana ruim. 2, 3 dias de meta batida já conflui com aquilo, já bate com aquilo, já mantém a nossa banca tranquila. Vocês estão entendendo isso aí? Estão entendendo a forma como a gente tem que ver? A gente jamais pode colocar um stop maior que o nosso retorno. Não pode, a gente tem que buscar possibilidades de ganhar mais do que perder. E quando a gente perde, quando a gente estopa, fim da linha, fim de jogo, fim do dia, voltamos amanhã. Olha, mesmo errando metade das vezes, você ainda sai positivo. Vamos seguir aqui. Limite de perda diária. Defina o máximo que aceita perder no dia. Um exemplo, 5% de banca. É o meu operacional. Eu só posso perder dentro daquilo que eu tenho alocado na corretora, o meu limite é 5%. Então, se eu tiver uma semana de dias ruins, 5, 10, 15, 20, 25, eu comprometo 1/4 do meu capital. É muito difícil a gente ter uma semana de dias ruins. A gente nunca teve, eu acho. A gente já teve 2 dias seguidos, 3 dias seguidos de stop, mas uma semana nunca. Então vocês estão entendendo como é importante. E se eu pego e tenho um dia ruim, outro dia ruim, no terceiro dia ruim eu consigo bater meus 10%, eu já volto para o 0 a 0.
eu já estou no 0 a 0. Se eu pego mais um dia positivo, bato meus 10%, eu já estou 10% positivo. Se eu bato no quinto dia meu stop, eu continuo 5% positivo. Aí vocês entenderam que dentro de uma semana vocês tiveram 3 dias de stop, 2 dias bons e conseguiram ficar positivo? É isso que eu falo. Gerenciamento é isso. Quando a gente gerencia, a gente pode ter até mais dias negativos, mais dias estopados do que dias positivos e mesmo assim sair positivo. Essa é a lógica de se gerenciar. Esta é a lógica de se gerenciar. Tá? E outra, ao atingir o limite, pare e proteja emocional. Nunca entre em modo recuperação. Isso aqui é uma coisa muito importante. Estopou, não acredite que na próxima operação você vai conseguir recuperar. Eu falei isso hoje na sessão. O que era melhor? A gente proteger. Hoje o gráfico ficou totalmente lateral, né? A gente fez ali não sei quantos pontos, mas acho que a gente não chegou a bater mais de 300 pontos, né? Somando as duas operações, se bater um pouquinho mais. Eu falei, o que vale mais a pena? A gente deixar o stop lá embaixo buscando os nossos alvos, que é 250, 500, 600 mil pontos, ou a gente esperar bater ali 100 pontos e já proteger numa posição positiva, para que caso der uma reversão a gente já está garantido com uma operação do 0 a 0. Foi o que aconteceu. Nas duas operações a gente não conseguiu atingir os objetivos que a gente queria, que era 250, 300, 500, 1000 pontos, mas a gente saiu protegido e positivo. Ou seja, a gente não comprometeu o nosso capital. Foi um dia teoricamente ruim? Teoricamente foi ruim. Saímos aí quase no 0 a 0 praticamente. Mas a gente não comprometeu o nosso capital a nível de correr o risco de estopar. É isso. Isso é gerenciamento. Isto é gerenciamento, é fazer essa leitura de sempre pensar na proteção do teu capital, fazendo com que as tuas porcentagens sejam bem definidas para que as coisas aconteçam de uma forma mais natural, e isso não comprometa o teu operacional e muito menos o teu emocional. Gestão de capital e tamanho de lote. Ajuste o lote conforme o crescimento da banca. Muita gente me pergunta, e é normal, tá? Isso aí, essa pergunta, essa dúvida. Neto, eu tenho R$1.000 alocados na corretora. Quanto eu posso começar operando? Com quantos contratos? Eu, por mim, começava com um contrato. Tá? Mas um contrato limita as nossas estratégias. Então vamos começar com 2. Neto, eu tenho R$500. Começa com 2. O que vai fazer a diferença é o ajuste dos pontos que a gente vai fazer dentro das estratégias. A gente vai falar um pouco mais amanhã, tá? No operacional, lá nas estratégias. Mas o que vai fazer a gente manter o nosso gerenciamento definido, protegido e positivo é a quantidade de pontos que a gente quer conseguir dentro daquilo que é a nossa realidade. Se hoje eu tenho R$500 de valor alocado, eu tenho que operar com 2 contratos. Eu tenho que colocar ali uma parcial de 50 pontos para um stop de 100 e um objetivo de 125, 150 no máximo. Tá? É isso que eu tenho que trabalhar. Bateu meus 50 pontos, cara, já puxa o stop a 0. Já puxa o stop para 5, para 10 pontos, já põe aquela posição positiva. Esse é o pensamento do gerenciamento, sempre proteger o capital. Bateu a parcial, mas Neto bateu a parcial e voltou para 0 e eu saí da operação. Cara, não tem problema, a tua banca é pequena, o teu risco é muito grande. Se tu fizer aí 2, 3, 4 stops, tu vai comprometer o teu capital, vai abalar teu emocional, tu não vai conseguir manter e tu vai quebrar. Então se tu começar a respeitar isso em quantidade de contratos e principalmente em quantidade de pontos, tu vai ver como que dentro do teu gerenciamento tu vai ver tua banca crescer. Pode ser pouquinho, mas não tem problema, que seja pouquinho. Se tu tem banca pequena, não queira fazer lucros altos. Trabalha na tua realidade, lembra? 5 a 10%. Se tu tem R$500, cara, 5% de 500 é 25. Então tem que ser R$25 de stop. R$25 de stop tem que jogar numa pontuação ali. Eu acho que vai dar, se 5 contratos dá 100. Então tu vai colocar ali talvez 2 contratos. Acho que dá isso aí. Dá R$30, eu acho, 2 contratos de stop, se eu não estou enganado. Então, cara, faz isso. É para isso que tem conta simulação, para testar, ajusta um pouquinho. 50 pontos ficou muito apertado no 100 de stop, então coloca 35 na primeira parcial e joga o stop um pouquinho mais curto. Vai tentando entender a tua realidade, porque o que interessa para quem tem banca pequena ajustar um gerenciamento é ser constante. Ser constante é fechar o positivo independente da quantidade de pontos, de contratos ou de valor alocado. É estar positivo várias e várias vezes, vários dias. Neto, não bati minha meta, mas fechei R$15 positivo. Beleza. Se isso foi 5% da tua banca, tá excelente, fechou positivo. Neto, fechei no 0 a 0, mas fiquei no negativo nas taxas. Faz parte. A gente toda operação que a gente faz, a gente paga. Faz parte. Mas se não estopou, tu está constante. Isso é estar dentro de um gerenciamento. É se gerenciar.
Tá? Então, gestão é isso. Tem que ter esse pensamento, galerinha. A gente já vai para a planilha e vai entender melhor. Evite aumentar a posição sem consistência. Não é porque tu tomou um stop no dia que amanhã tu com 2 contratos, que amanhã tu tem que operar com 4 para recuperar. Não é assim. Tá? A construção e o crescimento de contratos é gradativamente a questão de quanto valor alocado tu tem na corretora. Entendam isso. Conforme a gente vai aumentando o nosso valor alocado com as nossas operações positivas, a gente vai tomando iniciativa e testando alguns ajustes para a gente conseguir aumentar o número de contratos. Hoje eu sempre sugiro, né? Não é regra, tá? Eu entendo que cada um tem a sua realidade, a sua forma de pensar, mas eu sempre sugiro trabalhar com em torno de 250 a 300 reais por contrato. Então você faz um cálculo. Para você operar, isso que você está falando faltou para mim quando eu iniciei no trade. Para a maioria, Jordi, para a maioria. 250 a 300 reais por contrato. Então você vai operar com R$1.000, você tem que operar com 2, com máximo 3 contratos, cara. Máximo 3 contratos, estourando 4. Aí o que você vai fazer? Você está operando com 3 contratos, R$1.000. Você chegou em 1.300, 1.250. O que você vai fazer? Beleza, vou passar agora para 5 contratos. Opa, 5 contratos. Mantenho a estratégia, vamos testar. Se eu conseguir dentro dessa estratégia ajustar a quantidade de contratos para a quantidade de pontos, bota um pouquinho mais aqui, diminui um pouquinho mais ali, assim, e mantenho a mesma constância, eu vou, entre aspas, acelerar o crescimento da minha banca. Mas eu tenho que ser emocionalmente bem consistente para fazer isso aí. Então, a quantidade de contratos a nível de valor alocado, ela tem que ser parcial, ela tem que ser igual. Não tem como eu colocar R$1.000 na corretora e querer operar com 10 contratos. Você vai quebrar. Não façam isso. Se você tem R$1.000 na corretora, busque em torno de 200, 250, 300 reais por contrato. Bota num cálculo simples ali, no máximo 3, 4 contratos para você operar. E aí você coloca isso numa estratégia. Se você já tem um emocional bem definido, faça com 4 contratos. Se você não está com o seu emocional bem trabalhado, bem definido, faça com 2, mesmo com R$1.000. Bota ali R$500 para cada contrato e coloque dentro do risco retorno 5 a 10%. Ou eu perco 5% e paro, ou eu busco meus 10%. Essa margem de 5 e 10, se você respeitar, isso aí, anotem isso aí se for possível. Se você respeitar os 5% todos os dias, caso haja necessidade bater, eu garanto para vocês que dentro das nossas sessões, como já aconteceu várias vezes, a gente já estourou várias vezes os 10% da galera. Por quê? Porque a gente sempre trabalha com a primeira parcial. A primeira parcial, o que a gente faz? A gente protege, certo? Bateu a primeira parcial, que nem eu coloco bastante a estratégia dos 75 pontos. Tem uma galera que tem R$1.000 alocados na corretora e eu mando 75 de parcial para 150 a 200 de alvo. Certo? Tem uma galera que está na live aí, tá vendo? E sabe da estratégia que eu compartilhei. Quando bate 75 pontos, a gente já coloca lá os 150, 200 pronto para poder bater, né? Só que o que eu faço? Como a posição está favorável para a gente entende que provavelmente a posição de 150, 200 vai romper, vai continuar, sendo ela positiva ou negativa, ela vai para cima ou vai para baixo, dependendo da posição que a gente está, eu sempre falo, vamos ajustar um pouquinho mais. Então vai ter dias que a gente não vai só bater os 10%, vai bater 12%, vai bater 15%, vai bater 20%, como já aconteceu, né, sobre o capital. Então isso aí é um plus, é uma gordurinha que nos permite ter mais dias ruins. É óbvio que a gente não quer ter dias ruins, mas se a gente respeitar os nossos dias ruins, a gente consegue, em dias que tem essa gordurinha, se manter vivo no mercado. E aí se junta a questão operacional e se junta a questão emocional, da gente não se abalar se caso um dia a gente vai lá e bate 18, 20, 25% de ganho do nosso capital, para o próximo dia se a gente bater 5% está tudo bem. Então essa questão gerencial é muito importante. Então eu vou voltar aqui, ó, pra gente, como é que volta aqui? Aqui, ó, isso aqui, ó, entendam isso aqui, ó, gerenciamento é o controle do quanto você aceita perder. Entendam isso, por favor. Entendam isso. Coloquem dentro do operacional, da forma como vocês veem o mercado. Vocês precisam, antes de aprender a ganhar, aprender a perder. Se você aprende a perder, amigo, olha, você já tem assim, ó, 90% do caminho andado. Entendam isso. E saber perder é estipular quanto você tem de risco e respeitar isso diariamente. Agora, se você tem um capital lá
de R$ 2.000 e você está há 10 dias batendo stop, aí o problema não é o stop. O problema aí já é operacional, é a estratégia que está errada. Então a gente tem que ajustar a estratégia, né? Tu tá batendo sempre 5%, eu estou estopando sempre. Então a gente precisa ajustar. Esse 5% está muito perto, a gente está conseguindo entrar na hora certa. Será que não é melhor a gente trabalhar então com uma margem um pouco maior, já que tem um capital, diminui a quantidade de contrato? A gente tem que ver o que está acontecendo. Tá? Aí, quando existe uma quantidade seguida de stop batido, aí já não é uma questão gerencial, tá? Vocês não podem chegar ali e ter 5, 6, 7, 10 dias estopados, não pode acontecer. Se isso estiver acontecendo é que a estratégia não está batendo, tá? Então tem que mudar a estratégia, tem que ver onde está errado, para a gente poder arrumar e corrigir. O gerenciamento é para ser respeitado, mas antes de qualquer coisa, a gente tem que também bater o nosso retorno, a gente tem que buscar o nosso retorno. Tá? Então, sobre essa questão ali de respeitar o stop e bater nosso alvo, isso é mais voltado para a questão operacional, mas entendam isso, o gerenciamento é o controle de quanto você aceita perder. Entendam isso, respeitem isso e aceitem. Bateu o stop, já era. Hoje eu falei isso na sessão. A gente posicionou uma ordem, a ordem não chegou a bater. Eu falei assim, se essa ordem pegar stop, acabou. A gente faz isso várias e várias vezes quando acontece. Graças a Deus não tem acontecido nas últimas semanas. Mas a gente tem feito isso, respeitado isso de forma muito correta. Eu sempre falo, a gente vai, se bater o stop, a gente vai parar, vai fechar a sessão e deu, e voltamos amanhã. Isso é se gerenciar, é aceitar. A gente não tem como dizer para o mercado sobe 500 pontos, que agora ele vai subir. A gente faz as nossas projeções, a gente faz as nossas análises e a gente aceita o que está acontecendo naquele momento. Então, para a gente aprender dentro do nosso gerenciamento, o que é muito importante é primeiro a gente entender que a gente tem que aprender a perder. Tá? E não adianta querer recuperar, não adianta. Aprende isso, define bem direitinho o teu gerenciamento, respeita isso, cara, e segue. Emocional e disciplina. O maior desafio é controlar a mente. Falaremos isso. Isso, não sabia quando parar. Isso é muito importante. Hoje o Paulo me mandou essa mensagem agora, não sabia. Hoje o Paulo está sendo bastante profissional e eu estou vendo isso nos retornos que ele me manda. E tá com um pensamento de trade profissional. Tá trabalhando parcial, ele sempre manda, Neto, parei na parcial, Neto, bati 100 pontos, Neto, ajustei aqui. Isso aí é controlar o gerenciamento, é respeitar o gerenciamento, é saber, já aprendeu a perder, agora vamos começar a ganhar. Depois que a gente aprende a perder, é muito mais fácil a gente aprender a ganhar. Respeite o plano mesmo nos dias ruins, respeite o gerenciamento, cara. Trade profissional é quem não perde o controle, e isso é muito importante. Tá? Isso a gente vai falar lá no emocional na sexta-feira, mas não tentem recuperar. Bateu o stop, não tentem fazer uma próxima operação. Se querem operar, coloquem na conta simulação. Aí você vai colocar na conta simulação, você vai entrar na operação, vai fazer 500 pontos. Você fala assim, meu Deus, se eu tivesse entrado. Tudo certo, não tem problema. O risco de ter entrado na próxima operação e batido 500 pontos era o mesmo de ter entrado na operação e ter estopado de novo. Ter comprometido mais o teu gerenciamento, mais o teu capital, mais o teu valor alocado. Então, disciplina e emocional. Respeitem o gerenciamento. Respeitem o gerenciamento. Aprendam a perder dentro do risco que vocês têm. Não ultrapassem isso e nem menos que isso. Tá? Definam o seu risco. Entrem sabendo que a estratégia ela é para aquilo bater. E se bater, respeitem e não operem mais. Diário de bola e métricas, registre todas as operações, isso é muito importante, tá? Registre até a planilha de gerenciamento. Analise o risco médio e a taxa de acerto. Planilha de gerenciamento. Quem mede evolui, quem não mede repete erros. Vamos para a planilha. Todos têm essa planilha aqui, né? Todos conhecem essa planilha de gerenciamento. Essa é a nossa planilha de gerenciamento que a gente utiliza. Ela é muito simples e muito fácil. Eu tentei deixar assim, ó, um máximo clara. Tá? Todo mundo sabe que a gente só preenche os nossos resultados, o status vai dar só que a gente preenche aqui o resultado na verdade. E o nosso saldo da banca inicial. Tá? Vamos dar um exemplo, a gente está aqui em outubro. Vamos dar um exemplo que eu acho que a grande maioria começa com 1.000 e pouco, R$2.000. Vamos colocar R$1.000. Tá? R$1.000. R$1.000 a gente tem risco, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor, risco 5% é igual
a R$50, certo? Retorno 10%, que é igual a R$100, correto? Concordam comigo? É isso aí, né? Risco 5, retorno 10%. Beleza, fizemos uma operação. Eu não vou entrar em estratégias que a gente vai falar amanhã, tá? Mas vamos fazer de uma forma bem grotesca aqui para a gente entender a importância do gerenciamento. O Neto a gente fez uma análise junto lá. Fizemos uma análise junto, tá? E nessa análise a gente fez 2 operações aonde a gente conseguiu um resultado de, vou botar aqui, R$78. Ou 2 operações, 2-0. Beleza. Lembram aqui, ó. Vamos só para deixar bem amplo, tá? O retorno não necessariamente lhe obrigue a querer bater os 10%. Tá? Da mesma forma que o risco também não precise ser 50%. Não, ó, bati R$45. Vou fazer mais uma operação para... Não, entendam, pode ser mais e menos, tá? R$78 a gente fez em 2 operações. No outro dia, a gente fez uma operação perfeita, tá? Fez uma operação perfeita e bateu aqui, ó, R$150. 0. Show de bola. A nossa planilha já está mostrando para a gente que a gente tem um percentual de projeção final em 22%, onde tem um crescimento, 22% sobre o nosso capital. Tá perfeito, tá? Perfeito. Entendo, tá? Esses valores aqui é valores da corretora. Não coloque o valor do profit, tá? Do profit ele não calcula as taxas. Coloquem lá o valor que ficou alocado na corretora, quanto você ganhou. Por exemplo, na Genial, eu faço uma operação, sempre me cobra ali 2,50, 3,50, 4,50 por operação, dependendo da quantidade de contratos. Então, eu já deduzo isso e coloco na planilha. Tá? Digamos que a gente tem agora aqui um stop. Estopamos, vou botar aqui menos 50. Estopamos no dia 1. Aí veio o dia 6, segunda-feira. Abrimos a segunda-feira, estopando de novo. 0. Aí abrimos a terça-feira, estopando de novo. Uma sequência de 3 dias ruins. Se você for somar ali, ó, a quantidade de stop de loss é maior que a quantidade de wins. Né? De dias positivos, de operações positivas. Mas a minha banca está positiva ainda. Eu tô com um percentual de projeção de 7, quase 8%. Bom, o que aconteceu? Risco, retorno. É isso aqui, ó. Risco, retorno. É isso que a gente tem que ajustar. É isso que vocês têm que botar na ponta do lápis e calcular. Beleza, tivemos 2 dias, mas aí nesse dia aqui a gente pegou e fez os nossos R$100. Em 2 operações. 2 operações a gente fez nossos R$100. E no outro dia a gente estopou de novo. 0 e 1. Opa, mas como assim? Eu tive um dia bom e um dia ruim e eu cresci na minha projeção? Risco, retorno. Risco, retorno. É isso. É isso. Tá dando para entender quantos stops, quantos dias de stops a gente teve? Esses dias eu falei que eu acho que foi, se eu não me engano, foi em fevereiro. Foi fevereiro ou foi março? Foi algum mês desse ano, onde a gente teve, foi um mês terrível, onde a gente teve mais operações estopadas do que operações vencedoras. E fechamos com uma projeção de mais de 15% de ganho. Como isso? Me explica isso. Planilha de gerenciamento, risco, retorno, respeitar o gerenciamento. Aqui a gente teve 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó. 4 dias de loss para 1, 2, 3 dias positivos. E mesmo assim estamos com projeção. Que a gente tenha mais um dia negativo, Neto. Cara, não segurei e fiz. Olá, boa noite, Neto. Quando você... Maurício, se eu não me engano, tá no grupo, tá? Vai ali no grupo, em arquivos. Tá lá, planilha de gerenciamento. Tá? Dentro do grupo tu consegue baixar. Se tu não conseguir baixar no final aqui da live, eu te mando ela.
digamos aqui que a gente tenha mais aqui, vou botar aqui, ó, mais 50, mais... Não, vou botar aqui nesse dia, a gente estourou um pouquinho. Ah, cara, me passei aqui, Neto, errei aqui e, cara, fiz 2 operações, fugi um pouco do controle. Estamos com 5 dias negativos. E 3 dias positivos e ainda estamos com uma projeção de crescimento de 5%. O que é isso? Eu volto a falar. Risco, retorno. Estão entendendo? Neto, cara, a gente está, acho que 2, 3 semanas positivo, sem pegar stop. Agora pensa, que a gente pegue aqui, nossa meta é 10%, cara, a gente fez em 2 operações, tá? 2 operações. Aí no outro dia a gente fez, cara, 25, foi um dia bem ruim. Deu R$25 em uma operação só, tá? Aí nesse dia 15, bicho, a gente bateu, foi um dia maravilhoso, batemos ali R$270 em 2 operações. Pegamos uma tendência, foi perfeito. E aí a gente teve uma sequência aqui de 50. Isso é uma projeção, tá? Uma ideia de que isso aqui acontece. Que a gente tem dias ruins, como a gente tem dias muito bons. Eu estou tentando ser o mais possível realista aqui, tá? Dentro da nossa realidade. Tivemos aqui, Neto, saiu um pouquinho mais do meu gerenciamento. Cara, foi ruim. Aqui, cara, não bati, mas Neto, bati, cara, 25. Foi ali, consegui segurar. Não deu tempo para conseguir segurar. Dei uma olhadinha aqui. 8 dias, eu vou botar aqui 10 dias de loss. 10 dias de loss. Tá? Fazendo aqui uma ideia, tá? 10 dias de loss, respeitando o gerenciamento, tá? Olha aqui, tem uma semana de loss. Respeitando o gerenciamento. Dei uma olhadinha lá na projeção. 17% de crescimento. Em um mês onde eu estou mais estopando do que ganhando. O que é isso? Risco, retorno. É vocês terem dentro do gerenciamento isso bem definido. Estão conseguindo entender? Tá ficando claro para vocês isso? O quanto é importante um plano de gerenciamento? O quanto é importante respeitar o gerenciamento? Porque, cara, seguindo o que a gente faz diariamente, seguindo as coisas que a gente opera, as análises que a gente faz, a quantidade de operações que a gente faz no dia, às vezes é 1, 2, 3. Assim, ó, é muito difícil a gente ter isso aqui. 5 dias de stop. É muito difícil. É muito difícil a gente comprometer numa operação 500 pontos para estopar. É muito difícil. Dentro das nossas estratégias a gente tem 250 de stop para 250 de primeira parcial, mas quando bate 100, 120 a gente já protege. O nosso risco ali ele já é igualado a nível 0 antes de bater a parcial. Sempre a gente faz isso. Então se você coloca uma estratégiazinha, por isso que é importante definir bem a estratégia. E isso faz muito sentido. E aí isso a gente vai falar amanhã no operacional. Mas entendam, é muito importante vocês terem a planilha preenchida dentro do visual para vocês poderem entender o quanto é importante. Eu vou compartilhar com vocês aqui, eu acho que ele não está aqui, mas eu vou compartilhar com vocês uma planilha. Tá? Uma planilha aqui de um de vocês aí. Deixa eu ver onde é que tá. Só para vocês verem. Onde é que ele tá? Tá aqui. Deixa eu abrir a fotinha aqui. Deixa eu baixar essa fotinha que não tá baixada. Salvar aqui na minha área de trabalho, pode ser. Deixa eu abrir ela aqui. Olhem essa planilha. Estão conseguindo ver essa planilha? Olha essa planilha. Essa planilha é de uma pessoa que está com vocês, é igual a vocês. Olha aí. Saldo inicial, 5.600 e pouco. Saldo final, do mês de setembro. Olha os dias ruins que teve. Começou o dia terrível, o mês terrível. Foi ajustando, foi ajustando, foi ajustando. Olha a quantidade ali de dias de loss. Metade praticamente. Olha a projeção, 21% de crescimento. Olha a quantidade de operações, 113 vencedoras para 40 perdedoras. Perdeu uma caralhada. Olha aí. Isso aí é uma planilha de pessoas que estão aqui nem vocês. Ah, não estou dizendo que vocês precisam ter 5 mil reais. Não, ele já tem outra realidade, já está há bastante tempo no mercado.
Mas eu estou dando exemplo aqui que com R$1.000 já dá para a gente conseguir fazer um gerenciamento muito legal, muito legal. Aí tem outros exemplos. Estão conseguindo entender? Está fazendo sentido isso para vocês? Eu preciso que vocês participem, me falem, tirem as dúvidas. Vamos colocar aqui, ó, vamos fechar esse mês. Fechar esse mês aqui com mais R$100 no dia. Tá? Em 2 operações. 50-50 a gente fez. Nesse outro dia foi um dia muito bom. Fizemos R$135 em 2 operações. Nesse outro dia a gente fez R$25, tá? Foi um dia bem difícil, bem complicado, em uma operação. Aqui a gente estopou de novo, aqui. E aqui a gente fez, esse é o mês de outubro, vai a 31. Então aqui a gente fez R$100 de novo, Opa. Não podemos errar aqui isto. Uma operação. Essa planilha não tem no grupo, tá? Então eu vou compartilhar, já compartilho no grupo lá para vocês. Se não tiver, eu compartilho. Vou compartilhar agora, pera aí. Que aí vocês já conseguem abrir aqui. Mas tem lá sim, tá? Tem no grupo lá. Acabei de compartilhar. Pera aí. Planilha, aqui, agora sim. Acabei de compartilhar lá, tá? Pode utilizar lá, tá? Vão tirando as dúvidas, por favor, tá? Vamos tirando as dúvidas ali. E vamos concluir esse mês com R$50 em 2 operações, tá? Vamos lá. Tivemos... Olha só, olha que legal. Isso aqui é uma projeção, tá? Uma projeção. Isso aqui é como se fosse, cara, de quem tem R$1.000 e trabalha com risco-retorno de 5 a 10%. Sem comprometer. Olha só, quantos dias ruins a gente teve aqui e não comprometeu o nosso capital. Quantos dias ruins a gente teve aqui e não comprometeu o nosso capital. E olha só, fazendo 11 dias bons e 11 dias ruins, tendo praticamente ali um pouco mais de 5 operações vencedoras, a gente teve uma projeção de 50% referente ao nosso capital. Aí me fala, com 2, 3 contratos não é possível fazer isso. Então, o segredo, talvez, da virada de chave para vocês conseguirem ter resultados em mercado, se eles serem consistentes, parte disso aqui. Parte de saber se gerenciar. Parte de entender como é importante ter um risco-retorno bem definido. Vocês entrarem já sabendo quanto que vocês podem perder e quanto que vocês têm que ganhar. E aí a gente entra na questão do operacional de como a gente vai fazer isso. Mas antes de mais nada, é muito importante ter isso. Ter essa planilha bem definida. Tendo essa planilha bem definida, fazendo o preenchimento dela, vou reforçar de novo, tá? Utilizem os valores que ficam lá na corretora, não utilizem o valor que aparece ali no Profit. Aquele valor não é calculado com as taxas, tá? Vocês pagam taxa, toda operação vencedora ou perdedora é pago taxa. Então, se eu colocar o valor real, né, para fazer sentido. Eu vou ser mais real ainda, tá? Vou diminuir aqui, em dias bons, 70, vou diminuir aqui para 50, vou diminuir aqui 270, não foi muito, 200, tá? Vou diminuir aqui para 30, vou diminuir aqui o dia bom para R$100, tá? Não teve nenhum dia, só um dia que a gente estourou, vou botar até menos, aqui 150, que a gente estourou os nossos 10%. Olha a projeção. Vou colocar aqui, vou ser mais pessimista então, digamos que aqui foi menos 70, tá? Foi menos 70 em uma operação negativa. O que não calculou ali? Vou botar aqui para cima então. Saiu o código aqui. Não, tá aqui certinho. Vou botar aqui para cima então. 0 aí. Menos 70. Vou botar aqui. Pronto. 0 e 1. Aí. Olha a quantidade de dias estopados que vocês têm. Olha a quantidade. Nossa, foi um mês terrível. Só estopamos, só batemos stop, mas os dias bons compensaram. Qual é o segredo? Risco-retorno. Bem definido, risco-retorno. Esse é o segredo. Quem não quer ter uma projeção de 10%, na pior das hipóteses 5%, tendo mais dias ruins do que dias bons operando no mercado. Então essa é a visão dentro do gerenciamento de risco, que é muito importante vocês terem, que é muito importante vocês colocarem,
dentro do operacional de vocês, que isso aqui vai ser uma virada de chave muito importante. Eu sempre falo, antes de qualquer coisa, antes da gente se informar lá no pré-mercado, da gente ler aquelas coisas que eu mando, ligar lá na TC News para ver o pessoal falando, vamos dar uma olhadinha na minha planilha. Como é que eu tô hoje? Estou com uma projeção boa hoje? Opa, se eu bater aqui meus 10%, eu vou para uma projeção lá de 25%. Olha que legal. Como é que tá aqui a minha projeção para se eu bater, se eu estopar? Eu vou ficar como? Vou ficar no 0 a 0? Eu vou ficar negativo? Como é que eu vou fazer? Então, coloque isso. Isso é muito importante. Muito importante. Tá? Eu acho que eu coloquei mais algumas coisas aqui no material. Deixa eu ver. O que eu coloquei aqui no... Recuperação inteligente, reduz a lotes. Ah, isso aqui é legal, ó. Reduzir o número de contratos em dias ruins. Para quem opera com mais de 2, 3, 4 contratos, né? Eu já fiz muito isso, tá? Muito isso, em sessões. A gente tinha um stop num dia com 5 contratos, operava com 5 contratos, ou com 8, com 10, aí tomava um stop. No outro dia, eu já começava com 3. Às vezes comecei com 2 já na sessão, hein? Com 2 contratinhos já comecei. Então... para quê? Para eu moldar minha mentalidade, meu emocional, voltar de novo para o jogo, saber que eu posso estopar e não vou comprometer tanto de novo o meu capital, me dá mais possibilidades de poder operar de novo. Então, isso aí é muito legal. Tomou um stop, tá operando com 5 contratos, tomou um stop hoje, amanhã volta para 3. Opera com 3, com 2. Não tenta aumentar. Aumentar não é a forma inteligente. Foque em setups de alta probabilidade, né? Onde a gente consegue confluir, é o que a gente faz hoje. Recuperar é questão de método, não de sorte, tá? É a mesma coisa, é acreditar no operacional. Se estopou hoje, não é porque hoje estopou que não funciona mais nada no mundo. Não, né? Os indicadores do Neto não funcionam, o Neto faz uma leitura horrível do mercado. Nossa, foi um dia terrível. Cara, se tu respeita isso aqui, tu vai entender que um dia ruim é só um dia ruim. No outro dia a gente vai fazer a mesma coisa e vai conseguir bater o retorno. Talvez até um pouco mais, talvez um pouco menos, talvez a gente stope de novo. Ok, é uma semana ruim. Uma semana ruim não quer dizer que a gente vai ter um mês ruim. Um mês ruim não quer dizer que a gente vai ter um ano ruim. Não é, cara. Não quer dizer que eu seja ruim. Não, cara. É momentos, é mercado. A gente tem que saber jogar o jogo. Então, muito importante. Acreditem, estipulem isso, porque o grande problema da gente não conseguir hoje ter resultados é a gente não ter um bom gerenciamento alinhado, um bom operacional sólido e um emocional bem alinhado. É isso que a gente precisa trabalhar. Então, parte do princípio que a gente precisa ter um gerenciamento. Tá? E o gerenciamento está ligado em cima de um risco-retorno. Risco-retorno. Gravem isso. Eu falo muito isso no nosso diário. Risco-retorno, que eu coloquei de exemplo aqui. Mesmo sinal, resultados diferentes. Isso aí é fato, né? Quantos sinais a gente já entrou e às vezes bateu 100 pontos, às vezes bateu 500, às vezes topou. O indicador mostra a oportunidade, o gerenciamento define o resultado. Olha que legal isso aqui. A gente sempre faz as análises dentro das nossas sessões para a gente buscar oportunidades, mas o que faz a gente conseguir ter resultado é o respeito ao gerenciamento. Sempre. Se a gente respeitar o gerenciamento, a gente vai poder entrar em várias oportunidades que o indicador nos mostrar, que a nossa leitura nos mostrar, e a gente vai conseguir fechar positivo, porque a gente tem um embasamento gerencial muito sólido e a gente tem um respeito muito grande em relação ao nosso risco-retorno. É isso aí. É isso aqui, é profissionalizar. Eu gosto de colocar um exemplo e vou falar para vocês aí. Esse exemplo é muito falado na minha sessão, nas sessões que a gente faz. O mercado, bolsa de valores, operar, mercado futuro, mini índice, mini dólar, é um trabalho como qualquer outro. Provavelmente eu vou repetir isso aí amanhã e vou repetir isso aí na sexta-feira. É um trabalho como qualquer outro. Quando você vai lá, eu acho que acredito que a grande maioria já assinou a carteira em algum momento, já foi CLT, já participou, já prestou serviço para alguém em troca de um salário, né? Tá lá na carteira, gerente de vendas, auxiliar administrativo, enfermeiro, fisioterapeuta, não sei, diretor, tu tem uma função a cumprir, certo? E essa função, se tu cumprir de forma correta, você vai ser recompensado com o teu salário, certo? Agora, se você descumprir com algumas coisas, você vai ser penalizado, você vai ser demitido. Mercado é a mesma coisa. Você está ali, sentado na frente da sua tela, e você tem que cumprir alguma coisa. O que você tem que cumprir? O seu gerenciamento, o seu risco-retorno. É isso que você tem que cumprir. Se eu perder, eu saio. Se eu ganhar, eu continuo. Beleza. Tá aqui. Tô jogando o jogo. Tá? Beleza. E seguir isso à risca. Quando você trabalha, quando você faz, tá no seu emprego, né? Você não tem dias ruins.
Não tem dias que você não está produtivo, que você está borocochô, você chega no trabalho louco para ir embora. O mercado é a mesma coisa, vai ter dias que a gente vai fazer uma operação e vai estopar. E aí? Você vai o quê? Vai se enforcar? Vai se jogar do quinto andar? Vai fazer o que? Não tem o que fazer. Aprende com aquele dia. Entende, faz parte, é um dia ruim. Agora, vai ter dias que vai chegar positivo, motivado, feliz. E você vai fazer 10, 15, 20, 30% do seu capital alocado. Vai bater a meta e vai sair achando que é mais um dia. Amanhã você volta e tenta fazer a mesma coisa. Amanhã você volta e tenta fazer a mesma coisa. Peraí. Como que a gente é promovido dentro de um trabalho? Não demanda tempo? A gente não precisa cumprir várias tarefas? Precisa se destacar dentro do trabalho para a gente conseguir ter os nossos resultados, ser promovido? O mercado é a mesma coisa. Para a gente conseguir sair de um 5% de risco para 10% e colocar um ganho de 15%, a gente precisa ter um stop muito bem trabalhado, um operacional bem alinhado, um emocional bem justo, sabendo dos riscos, sabendo do retorno, uma quantidade de contratos bem ajustada com a nossa realidade. E aí a gente vai crescendo aos pouquinhos. Provavelmente hoje, eu trabalhei em algumas empresas, a grande maioria dela demandava tempo. Às vezes tu precisava ter 1 ano para concorrer a um cargo de maior salário, ou de maior autoridade na empresa, ser promovido. Precisa ter 1 ano na empresa, o mínimo. Algumas são 6 meses, algumas com 3 meses já fica apto a poder ser promovido, mas acredito que nenhuma menos que isso não tenha. Se tem, provavelmente deve ser jurídico, não deve ser pessoa física. Mas na CLT, tu precisa ficar no mínimo ali 3, 6 meses cumprindo suas tarefas, demandadas, se destacando para conseguir ter uma promoção. O mercado é a mesma coisa, precisa cumprir o que tem que ser feito. Para lá no 3º, 4º, 5º, 6º mês, você aumentar a quantidade de contratos, aumentar o seu risco-retorno, fazer alguma coisa diferente que se exponha um pouco mais para conseguir ter mais resultados. Eu demorei 4 anos, quase 5 anos para ser consistente. E nesses 5 anos eu cheguei a operar em fazer ordens ali com 20, 25, 30, 50, cheguei a operar com 80 contratos. O que isso me fez? Só me criou a ilusão de que eu achava que eu ia viver do mercado para sempre, ia ficar rico e nada. Quando veio a lapada, tá aí, eu não tinha retorno, não tinha risco. 2, 3 dias bons eu entregava num dia ruim. Então isso aí acabou mexendo com a minha mentalidade. Eu falei, não é assim que funciona. Eu preciso utilizar o mercado como um trabalho, como qualquer outro. E hoje eu faço isso. E qual é o start? Qual é o início? É o meu gerenciamento. É o gerenciamento que eu tenho de respeitar o meu risco-retorno que me faz, mesmo em meses ruins, que nem eu falei, que eu acho que foi em março ou fevereiro desse ano. Quem é mais antigo aí talvez possa lembrar. Março ou fevereiro desse ano, que a gente teve um mês muito ruim. Muito ruim. A gente fechou com mais dias de stop do que dias positivos. Mas a gente fechou com uma projeção ali de 12, 13% de crescimento. Foi muito bom. Comparado a janeiro, fevereiro, caraca, foi muito bom. E tendo mais dias ruins. Então isso que eu preciso que vocês entendam. Gerenciamento. Pra gente finalizar, eu acho que eu coloquei aqui... Fechamento. Gerenciamento é o coração do trade. Quem gerencia bem sobrevive. Quem sobrevive vence. Trate seu capital como caixa de uma empresa. Que eu falei, como um emprego. Trate seu capital como caixa de uma empresa. Tem que ter saúde. Vai ter dias que a gente vai conseguir mais. É uma empresa. Vai ter dias que tu vai conseguir faturar mais. Vai ter dias que tu vai faturar menos. Vai ter meses que tu vai fechar no déficit. Vai ter meses que tu vai fechar positivo. É um negócio como qualquer outro. É um emprego como qualquer outro. É um trabalho como qualquer outro. Então precisamos ter... Profissionalizamos, ser profissionais, cara. Independente se tu tem R$500 alocados na corretora, se tu tem 10 mil, não tem problema. Trate da mesma forma, respeite seu risco-retorno, preencha sua planilha, respeite o seu gerenciamento e seja constante. Repita isso várias e várias vezes que a consistência vai vir. E aí eu repito, tá, para vocês. Se vocês estão com constantes dias ruins, muitos stops, aí o problema não é o gerenciamento, o problema não é o risco-retorno, o problema aí já é o operacional. Aí a gente vai falar amanhã sobre isso. Tá? Aí já é a questão do ajuste das estratégias. Aí a gente tem que tentar entender. Tá bom? Aí vale ver quanto tem de valor alocado, qual que é a realidade, o que busca, se está batendo com aquilo que tem dentro das estratégias, a quantidade de ponto faz sentido. Então aí tem uma série de coisas que a gente vai falar amanhã. Mas eu acredito que era isso.
são 21 horas, você está 50 minutos aqui falando, eu vou dar a liberdade de alguém querer perguntar alguma coisa. Fique à vontade para perguntar alguma coisa. Pode perguntar no linkzinho ali. No linkzinho que eu mandei no grupo. Ou se quiserem fazer um comentário, não quiserem perguntar, se ficou alguma dúvida. Acredito que ficou bem claro, né? Deixa eu tomar uma água aqui enquanto vocês vão escrevendo a pergunta de vocês aí. Ou a dúvida ou o comentário. Me falem, né? Não querem perguntar, só me falem. Neto, fez sentido, entendi. Neto, foi bacana. Neto, gostei. Neto, achei uma porcaria. Neto, não entendi, bulhufas. Falem, preciso saber se está fazendo sentido para vocês. Ó, tá fazendo sentido sim. Legal. Faz total sentido. A planilha faz muito sentido. Exatamente, a planilha é o norte. É o caminho. Eu separei essa masterclass, essa mentoriazinha para vocês. Não é por acaso que a gente iniciou no gerenciamento. Tá? Amanhã a gente vai para o operacional e depois a gente vai falar é um caminho. É aquilo que eu falei, é o tripé do mercado, é os 3 fatores mais importantes. Aí a gente vai finalizar com o emocional para fechar com chave de ouro e para a gente, segunda-feira que vem, estourar. Tá bom? E isso, o emocional, a gente vai falar sexta-feira. Tá? Sim, tem a questão da sabotagem, da gente achar que vai dar certo e querer se enganar ou querer recuperar porque viu a possibilidade. Tem uma série de coisas que vai ser falado na sexta-feira no emocional. Mas hoje, sobre o gerenciamento, ficou legal? Ficou bacana? Vocês gostaram? Esse material eu vou disponibilizar para vocês provavelmente amanhã, tá? Amanhã já vou subir ele no nosso grupinho ali, para vocês quiserem rever alguma coisa muito importante, tá? Gerenciamento, ok, maravilha, isso aí, show de bola, tá? Mais algum comentário? Se quiser comentar alguma coisa, podem chamar. Eu não sei se alguém está comentando no WhatsApp. Não, acho que no WhatsApp não, né? Tem algumas pessoas que tratam comigo pelo WhatsApp. Muito bom, Neto. Clareou bastante. Deu um incentivo muito bom para perder o medo. Exatamente. Isso aí vai melhorar quando a gente ajustar operacional e colocar junto no emocional. Vai melhorar bastante. Tem que perder o medo, cara. O mercado tem que operar. Quando eu aprendi isso, quando a gente aprende a perder no mercado, né, sabendo sobre isso aqui, ó, risco e retorno, cara, eu não sei quanto vocês têm alocado na corretora, mas coloquem 5%. Respeitem isso. Respeitem isso. Que ajustar a estratégia vai dar certo. Ajustando a estratégia com retorno, com risco de 5%, a gente trabalha muito a questão emocional. Muito. Tudo que um iniciante como eu precisava. Show de bola, Humberto. É isso aí, cara. Isso aí, tem bastante gente iniciando, tem bastante gente voltando, que já teve bastante perda, bastante gente que já tem conhecimento. Muito bom, fico feliz pela participação de vocês, fico feliz por estarem juntos aqui. Eu acho que vamos finalizar o dia de hoje, né? Mais de 50 minutos, eu falei que ia ser em torno de 40, 50 minutos nossa sessão. Acho que vamos finalizar. Ficou bem claro, a planilha está disponível ali no grupo. Baixem quem não tem, ela é enviada no e-mail junto com o material. Se tiver alguma dúvida, só lembrando, tá? Preenchimento sempre nessa parte cinza, claro, tá? Aonde tem fórmula, você tá vendo que tem fórmula aqui em cima, né? Tem como bloquear a fórmula, mas eu não vou fazer isso, tá? Onde está cinza escuro, não precisa. Aqui embaixo tem as abinhas já, ó, com as datas e já com os dias úteis do mercado. Até isso eu me preocupei, tá? Para colocar. Outra coisa, aqui embaixo tem uma projeção. Olha que legal. Ó, das duas operações, positivo, ficou negativo, positivo. Tá? Então tem uma projeção legal aqui para vocês verem qual foi o dia que foi bom e tal. Isso aqui é até para vocês verem. Né? Por exemplo, a minha primeira semana é muito boa. A minha última semana aqui, ó, é maravilhosa. Ó. A minha última semana, então para vocês fazerem essa comparação, entendeu? De mês a mês, dia a dia. Então isso é bem legal. Gerenciamento é para analisar para que caminho a gente está indo. Se está indo para um caminho mais lateral, empatando nas operações, se está crescendo. Né? E outra coisa, coloquem metas. Né? Metas de projeção, por isso que eu gosto de projeção. Eu não trabalho assim, nossa, eu tenho que entrar esse mês e fazer 20 mil reais no mercado.
Não, é projeção. E eu sempre me comparo ao mês anterior, tá? Isso sou eu, Neto, tá? Isso vocês têm que fazer conforme vocês forem operando. Quanto que é uma projeção aceitável para mim dentro do meu risco-retorno? Se eu tenho um retorno diário de 10%, vamos colocar uma projeção aqui de no mínimo 15%. No mínimo, 10, 15% é minha projeção. Mesmo que eu tiver aí mais dias ruins do que bons, eu vou conseguir sair positivo. Então bota uma projeção de 10, 15%. Bateu os teus 10, 15%, no outro mês coloca 20%. Bateu os 20% no outro mês, bota 25%. Opa, não bateu 25%, bateu 15%, volta para 15% no outro mês. E assim a gente vai construindo, vai crescendo. Então, gerenciamento, risco, retorno, muito importante isso aqui. Trabalhem esses dois, façam os cálculos dentro aí da realidade de vocês, façam aquilo que é importante fazer, que é ter gerenciamento, e vamos começar a tratar isso aí de uma forma mais séria, para de fato, respeitando isso, a gente conseguir visualizar qual caminho a gente está seguindo. Se é um caminho de fato de a gente conseguir ter bons resultados no mercado, ou se a gente só está jogando a sorte aqui, que não é isso que eu quero. Certo? Mais uma vez, obrigado por todos que participaram, que estiveram até o final. Amanhã a gente volta no mesmo horário, 21 horas, falando sobre o operacional. A gente vai entrar sobre estratégia, a gente vai falar vai mexer no profit. Hoje a gente nem abrir profit, só gerenciamento. Amanhã a gente vai para o operacional, vai montagem de estratégia, vai trabalhar ali como a gente faz para a gente poder mexer, né, dentro da nossa realidade, sempre com uma projeção positiva, da gente sempre poder respeitar isso, e colocando alguns exemplos ali em operações no replay. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. Fiquem com Deus. Muito boa noite. Amanhã espero vocês na nossa sessão normal, 9, 9h15 a gente vai estar abrindo. Vamos operar com calma, com cautela. Vamos fazer os nossos resultados, que a gente tem muita coisa boa pela frente. Um grande abraço. Mais uma vez agradecido por todos que estarem aqui. E espero que assim, um pouquinho do que foi falado aqui faça um sentido na metodologia de vocês, no dia a dia de vocês, para que vocês consigam melhorar. Tá? Se uma coisinha que eu falei aqui fez uma diferença ali nesse tempo que a gente ficou juntos, eu vou ficar muito feliz. Tá bom? Então esse é o objetivo. E qualquer dúvida, vocês têm o meu contato, vocês têm como falar comigo, estou sempre à disposição. Uma excelente noite. Amanhã, 9 horas, a gente volta para falar sobre operacional. E amanhã, não esqueçam, 9, 9h15, estamos abrindo a nossa sessão de operações ao vivo para a gente buscar mais um dia positivo no mercado. Um beijo a todos, um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Let me get this clear. 'Cause I had no idea.